será que cultura tem a ver com liderança? Você quer saber um pouco sobre isso? Quer entender um dos estilos de liderança segundo Max Weber? Então vem comigo! Seguindo o desenvolvimento da liderança, segundo Max Weber, os tipos de liderança, a gente tem o líder que é racional legal, aquele que segue as leis, ou os embasamentos, que a gente falou inclusive nesse vídeo sobre a questão do líder da empresa, dos processos, às vezes da Constituição Federal, que está determinado lá e você acaba seguindo ele. E a gente tem também um outro líder que os preceitos dele se embasam na cultura. É o líder cultural, ou às vezes conhecido como líder tradicional, que vem das tradições, é tudo a mesma coisa. O que esse líder faz e como que funciona todo o estilo de liderança dele? Como eu falei no último vídeo, o líder cultural, hoje em dia ele não é muito bem visto, Porque às vezes você imagina que tudo que tem a ver com cultura, que sempre foi feito assim, os costumes, os ritos, não é uma coisa necessariamente embasado no empirismo, na empiria, em teste de métodos, testes de hipóteses, para ver se funciona ou não. E teoricamente, ao menos, o líder cultural vem dos costumes. E normalmente os costumes não tem nada a ver com empiria, certo? É errado, é bem errado. Porque a cultura, normalmente ela é estabelecida segundo determinados costumes, correto? E os costumes são desenvolvidos de acordo com o que dá certo e o que dá errado. Vamos pegar um exemplo? A gente discutiu inclusive isso em sala de aula. Imagina que você é de fora de uma tribo e percebe que ao redor da tribo tem cogumelos. Só que você fica com medo de se alimentar daqueles cogumelos porque eles podem ser venenosos, A gente sabe que tem cogumelos que são para comer e cogumelos que não são feitos para comer. Enfim, daí você vai nessa tribo e entende e começa a observar que o pessoal se alimenta de acordo com determinados padrões. Aí na hora de pegar aquele cogumelo, eles não pegam os venenosos, eles sempre pegam aqueles que são próprios para o consumo. Aí você chega curioso e pergunta, poxa, mas como que você acerta quais cogumelos comer? O cara vai te responder assim, olha, a gente come sempre o que está do lado direito do rio. Aí você pergunta para eles, mas por quê? Porque sempre foi assim. Aí você imagina, nossa, que coisa não embasada, que coisa esquisita. Mas quando você vai entender um pouco a história, você entende que às vezes o pessoal que se alimentava do outro cogumelo, da outra margem do rio, passava mal, ou então se intoxicava, dava muito ruim. Daí o pessoal foi evitando aqueles e passou a se alimentar do outro, que é da margem direita do rio, e nunca mais deu problema. Acabou que esse costume virou tradição. As coisas passaram a acontecer daquele jeito porque daquele jeito de fato dá certo. Ou, nesse caso, não dá errado. E com o estilo de liderança que vem da tradição, é a mesma coisa. Às vezes você está acostumado a seguir aquela liderança, as coisas sempre foram desse jeito, mas as coisas sempre deram certo desse jeito. E por isso que você continua seguindo, porque ela é validada, essa hipótese é validada por toda a história da sua tribo. Esse rito é validado por toda a história da sua tribo. Se você normalmente segue esse tipo de pessoa, é porque normalmente esse tipo de pessoa dá certo, de acordo com o conhecimento adquirido até então. Veja que é um conhecimento diferente da empiria, mas não necessariamente quer dizer que ele é errado ou que ele é menos apto. A coisa foi testada, o que deu errado foi excluído dos hábitos daquela tribo, nesse caso, e o que deu certo foi absorvido e ele é praticado até hoje. O problema é que às vezes, como não é empírico, às vezes você não tem definido por que não fazer do outro jeito. E por que vocês fazem desse jeito que faz. Então fica uma coisa assim, solta, entendeu? E essa é a grande questão da liderança cultural. Porque você não tem definidos os critérios. O critério é o que o líder diz, o critério é o que a cultura diz. E normalmente quem conhece a cultura de uma tribo, por exemplo, são os anciões.
E o conhecimento é passado do mais velho para o mais novo, do mais velho para o mais novo, e assim vai indo, e às vezes o conhecimento se perde, ou então muda um pouquinho, e quem está de fora não consegue acompanhar. E essa é a grande questão. O líder que ele é tradicional, ele tem muita dificuldade de aceitar novas ideias, alguma dificuldade de ser, por exemplo, inovador, porque ele sempre costuma fazer com que sempre foi. Então, se aparecer para um camarada que é líder, ele é líder tradicional, raiz, se você aparecer com uma ideia inovadora para ele, o camarada vai te dar um chute, porque assim, não, isso não tem nada a ver com o que foi feito, sempre foi feito até aqui, né? Esse tipo de liderança, ele é muito achado normalmente nos interiores, né? Ou então em organizações que é muito mais antigas, né? A organização tem uma cultura bem desenvolvida, bem característica. Normalmente quando você entra dentro da organização, você já começa a sentir toda aquela pressão cultural, né? As coisas são daquele jeito ali e acabou, não tem jeito. Mas existem os pontos positivos, porque esse tipo de laço, o laço cultural, o laço da liderança cultural, ele é muito forte. Porque se você não segue a cultura, você não está renegando só o líder. Se você não segue a liderança, a autoridade desse líder, você está renegando ele e todos os seus antepassados e toda a sociedade que está embebida naquela cultura. Então você acaba sendo excluído do grupo, porque você vai contra as tradições. O importante é a gente entender até aqui que existem tipos de liderança. E cada estilo de liderança se embasa em determinados preceitos e tem pontos positivos e, naturalmente, tem suas limitações. O que é importante para a gente é saber identificar esses tipos de liderança para conseguir entender, às vezes se encaixando melhor em um grupo e entendendo como é que a coisa funciona, tentar desenvolver uma nova ideia. Se você está numa organização clânica, por exemplo, que seria uma organização tradicional, uma organização que tem esse amplo apelo cultural, se você quer entrar com uma ideia inovadora, às vezes você não vai ser interessante você falar de cara que a coisa tem uma coisa nova, tal, que vai revolucionar, que vai mudar todas as coisas. Porque o líder clânico, ele tem horror à mudança, horror à inovação. Ele tem, as raízes dele tá ali incrustadas na tradição e no jeito que as coisas sempre foram. Então, de repente, se você quer pegar um líder desse e puxar para você ali trazer uma coisa do mercado e aplicar ali na sua organização, às vezes você vira para ele e fala, olha, tem essa coisa aqui nova, diferente pra gente, mas tem uma empresa lá, olha, a empresa de 200 anos de história, e ela implementou isso e os resultados dela foi assim, assim, assado. Então, a tradição deles é isso, e foi testada através de tanto tempo e deu certo, e hoje os resultados deles são assim. Às vezes esse tipo de argumento é o ideal para lidar com esse tipo de liderança. E você que é um líder clânico, é um líder baseado na tradição, não necessariamente tem demérito nisso, mas às vezes seria ideal você entender outros tipos de liderança para você reforçar ainda mais a sua liderança. Porque um líder clânico, ele quando muda de contexto, ele tem dificuldade para demonstrar a sua liderança, o seu comando, né? Por quê? Porque ele é ok, ele é instituído ali, todo mundo da sociedade que ele permeia reconhece ele como líder, mas a partir do momento que ele sai daquele grupo e vai para outro, ele muda de empresa, ou ele muda de cenário, ele vai trabalhar em outro país, às vezes para a mesma empresa, mas em outro país, ele vai se tornar embebido de outra cultura que não tem necessariamente nada a ver com a cultura dele. Então, como que ele vai falar assim, sempre foi assim, para uma galera que tem bebido por outra cultura, é uma galera de outro contexto? Você consegue entender? Ele tem muita dificuldade. Então esse líder precisa entender dos outros tipos de liderança para conseguir manter a sua imagem de líder, para conseguir continuar motivando, criando sentido para as pessoas que vão seguir ele para a nova organização ou nova função que ele exercer. De repente, um bom começo para esse líder, ele se embasar nos preceitos da liderança racional legal. Ele mudou, ele não tem mais a cultura, mas de repente ele tem as leis da empresa.
que falam que ele merece ser seguido, então que o cargo dele tem liderança, tem autonomia sobre os outros cargos. Às vezes ele consegue ali achar um outro meio de ir seguindo o seu dia a dia, desenvolvendo as suas tarefas. A partir daí, quem sabe ele não é forte o suficiente para implementar alguns costumes que são bons, validados no tempo, né, provados que são eficientes no tempo, e criar novas características nessas organizações. Mas além disso, tem um outro tipo de líder que consegue fazer isso meio que automaticamente. Ele não passa necessariamente para as outras pessoas uma tradição, ou ele na verdade nem obedece à lei e as coisas do jeito que são escritas. Muitos desses tipos de líder que eu vou falar agora, na verdade têm aversão à lei. A palavra não é a palavra da tradição e nem a palavra que está escrita. O certo para esse tipo de líder é o que está na cabeça dele, é o jeito dele de enxergar as coisas. E é isso que ele vai tentar passar para os liderados. E normalmente esses líderes são tão apaixonados e eles falam tão bem, envoltos num discurso, numa argumentação tão forte, que acham muitas pessoas que compartilham dos mesmos preceitos, dos mesmos valores, e formam aí uma aliança fortíssima entre líder e liderado. Você quer saber um pouco mais sobre esse tipo de liderança? Então me acompanhe no próximo vídeo, porque esse vai ser o assunto para a gente encerrar pelo menos a primeira parte dessa série que vai falar de liderança. É claro que existem vários outros tipos de liderança, vários tipos de liderados e vários tipos de líderes também. A gente pode trazer todos eles aqui para trabalhar, discutir, citar pessoas que trabalharam em relação a isso e citar alguns exemplos práticos ou não tão práticos assim, mais teóricos, para enriquecer o diálogo. Mas se você gosta desse assunto, deixa aqui para mim que tipo de liderança você quer que eu traga para o debate. Ou então, que tipo de liderados, quais tipos de relação ou dificuldades você tem quando você exerce a sua liderança? Você já parou para pensar que tipo de líder você é? Mas isso você pode me responder no próximo vídeo, porque aí você já vai saber de todos, pelo menos de acordo com o Weber, os mais relevantes. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para aquele líder que você vê que ele... Poxa, velho, esse líder é líder clânico. Envia esse vídeo pro líder clânico, ele vai enxergar assim, provavelmente ele vai falar, isso aí não sou eu não, mas dentro da cabeça dele ele vai ver, mas isso faz muito sentido. Ou então manda também para aquele líder que você enxerga que é um líder puramente legal ou puramente racional. Ele não tem nenhum tipo de autoridade a não ser aquela que está no papel. Vai que a gente estimula essas pessoas a aprenderem mais e tentarem se desenvolver, hein? Show de bola e até o próximo vídeo.